Essencial, o time está unido, sem nenhuma humildade. O texto do Fábio Soares é super interessante. Na verdade, é um texto um tanto quanto atrasado, porque essa super interessante aqui é de dezembro de 2013. Estavam dizendo na época que o gigante futebol acordou. Os protestos de junho geraram um filhote inesperado, a união dos jogadores de futebol pelos seus direitos. Sabe por que isso é um fato histórico? No último dia 13 de novembro, o Cruzeiro conquistou os pontos que faltavam para confirmar o título brasileirão. O Cruzeiro hoje está na segunda divisão, quase caiu para a terceira, enfrentando muitas dificuldades para se manter financeira justamente por conta desse time que ele montou nessa época. Mas aquela 34ª rodada do campeonato ficaria marcada por uma disputa bem mais abrangente. Pela primeira vez na história, jogadores de futebol cruzaram os braços. Em quase todas as partidas daquela quarta-feira, equipes inteiras ficaram imóveis ou trocaram passes em susto durante o primeiro minuto dos jogos. O levante foi arquitetado pelo Bom Senso Futebol Clube, grupo recém-criado por atletas que reivindicavam melhores condições de trabalho. E parou ali, porque hoje em dia não teve quase conquista alguma desse movimento aqui. Parar de jogar 2 vezes por semana é o principal ponto da pauta. Assim como as manifestações populares que tomaram as ruas em junho, o ultimato dos jogadores surpreendeu, considerando a histórica passividade da categoria diante de seguidos calendários ilógicos que minam suas articulações e abreviam suas carreiras. Os atos do meio do ano, na esteira da Copa das Confederações, tiraram os boleiros da inércia. Serviram de inspiração, dizem os cabeças do movimento. E no lugar dos graças a Deus, o time está unido, vamos atrás dos 3 pontos, e outros jargões surrados no meio, entrou o discurso sobre direitos trabalhistas e fisiologia, se bem que eles ganham muito acima da média de qualquer outro operário, trabalhador brasileiro, uma coisa estratosférica. Pelo menos os jogadores de grandes clubes, se bem que os jogadores de clubes de categorias e de divisões inferiores não ganham da mesma maneira e, de fato, esses têm os seus direitos muitas vezes negligenciados. O Bayern de Munique fez 54 jogos numa temporada, enquanto os times brasileiros fazem quase 80. Diminuiu um pouco, mas ainda o Brasil ainda tem muito mais jogos do que outras confederações mundo afora. Estão liderados pelo Paulo André, do Corinthians, o Alex do Curitiba, o Rogério Ceni do São Paulo, o Diego do Grêmio, o D'Alessandro do Inter. O movimento já tem praticamente todos os jogadores dos principais clubes do país engajados. E elenca algumas prioridades: menos jogos no calendário, férias de 30 dias. Hoje também quase nem existe isso, né? Punição a clubes, principalmente agora no tempo da pandemia, punição a clubes que atrasem salários e representatividade dos jogadores na CBF e nas federações. Nada disso apareceu no calendário anunciado para 2015, continua atrasando os salários hoje as equipes, né? Vem então o gesto coletivo do dia 13. O calendário atual reserva 21 datas para esses torneios exprimidos entre Libertadores e Copa do Brasil. Dessa forma, os jogos ficam concentrados nos 5 primeiros meses do ano e encurtam férias e pré-temporadas. É unânime entre o bom senso que, para corrigir isso, é preciso encurtar os campeonatos estaduais. E até hoje não encurtou, né? Os campeonatos estaduais continuam inchados. Então, a mudança, no entanto, esbarra nas federações estaduais e na Rede Globo. Eles romperam com a Rede Globo, mas quem rompeu foram os clubes, que financiam os clubes em troca dos direitos de transmissão. As federações querem certames longos, como são os votos de seus mandatários que elegem o presidente da CBF, querer a poder. Convencer a Globo a reprogramar sua grade com partidas às quartas e aos domingos também tampouco é simples. E as quartas jogando à noite, o problema, né? O bom senso argumenta que nesse debate menos é mais. Com o calendário enxuto, os jogadores ganharão tempo de preparação, o número de contusões diminuirá, a qualidade dos jogos vai melhorar e o produto pelo qual a emissora paga 1,6 bilhão por ano atrairia mais gente. A premissa é amparada por números, né? Entre 2002 e 2013, a média do público da Série A caiu da 13ª para a 18ª colocação no mundo. E agora nem público tem mais, né, por conta da pandemia. Atrás até da Austrália, país com tradição zero no futebol. No ranking de ocupação dos estádios, o pentacampeão Brasil despencou do 18º para o 31º lugar no mundo. Uma comparação entre o tempo de descanso entre times de ponta no Brasil e na Europa ajuda a explicar. Um exemplo, o Bayern de Munique, que chegou à final de todos os torneios que disputou na última temporada europeia, fez 54 jogos. Enquanto isso, alguns times brasileiros jogaram quase 80 partidas. E um que, se tivesse alcançado as finais Libertadores da Sul-Americana, por exemplo, chegaria a 87 jogos.
Aí não tem joelho que aguente. Até o fechamento dessa edição, a Comissão do Bom Senso tinha se reunido 2 vezes com a CBF e com a Rede Globo. O grupo se comprometeu a apresentar alternativas ao calendário atual, no qual os 101 clubes jogam o ano todo, enquanto outros 500 jogam apenas 4 meses. É outro problema, né? E aí são clubes que têm, por temporada, jogam só 4 meses, geralmente é campeonato estadual. Depois os clubes fecham, né? E os jogadores também ficam a Deus dará. Seja como for, o que mais chama atenção nessa história é um contraste. Contraste entre o discurso tranquilo e articulado do Paulo André, o principal porta-voz do movimento, com a verborragia obtusa dos cartolas que mandam no futebol. E a inteligência está mostrando resultado. Tanto que, segundo os líderes do bom senso, a conversa com a Globo rendeu. Mas, para variar, a reação da CBF ou a falta dela foi decepcionante. Vem então um outro protesto na rodada dos dias 23 e 24 de novembro daquele ano. Jogadores do Vasco e Cruzeiro sentaram no gramado por 30 segundos depois do apito inicial, sob aplausos dos torcedores do Maracanã. Né? O passo em discussão pelo bom senso agora é prolongar esses segundos de paralisação para uma greve geral no início de 2014. Não ocorreu essa greve, né? Algo sem precedentes no Brasil e que funciona. Na Argentina, por exemplo, greves de jogadores levaram a conquistas relevantes. Na primeira, em 1961, após 8 paradas, conseguiram profissionalizar o futebol por lá. A partir dos anos 1970, houve pelo menos uma greve por década. A última foi em 2001, na Argentina. O que está acontecendo aqui, porém, é algo maior. Nesses tempos de comunicação onipresente e instantânea, o conjunto dos nossos jogadores forma uma espécie de inteligência coletiva capaz de negociar diretamente com quem paga pelo show, a TV e a própria torcida que apoia o movimento. Os jogadores perderam essa força. De lá para cá, em 2021, a realidade é bem outra. Tudo isso faz pensar, será que o Brasil ainda precisa de gente como José Maria Marinho? O presidente da CBF já entrou outro, e outro pior ainda, né, acusado de assédio sexual. Imaginamos que não. Pelo jeito, os nossos jogadores estão ao caminho de tornar a CBF desnecessária. Não tornou, ela continua sendo a mandatária maior do futebol brasileiro. Tão obsoleta quanto a figura do seu presidente. Continua lá, obsoleta, mas está lá firme e forte. Né? E acabou que não mudou muita coisa em relação a isso, não. Lhe do engano e lhe da ilusão esse movimento dos jogadores, viu? Inclusive, essa galera aqui hoje é considerada esquerdista pelo movimento que veio a ascender depois de 2013. O movimento político foi à direita, seja ela conservadora ou liberal. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.